Professor, eu devo falar fecha a porta ou fecha a porta? Beleza, galera? Eu sou o professor Carlos e este é o canal Prof. Carlos Muchachos. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então, assim, eu vou falar de um assunto hoje que é sotaques no Brasil. Vamos pensar assim, existe o sotaque mais certo? Existe o jeito mais certo de falar? A região que fala mais certo? A cidade, o estado? Ou até mesmo o país que se fala mais certo? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E antes de tudo, é importante vocês saberem que eu já fiz vídeo relacionado a isso aqui no canal. Eu fiz um vídeo falando sobre português com música. Eu analisei 5 músicas de língua portuguesa, trechinhos, e a gente falou sobre a questão da licença poética, sobre variação linguística. Falei sobre alguns artistas aí que não só falam sobre essa questão da licença poética, mas trazem aí um repertório com relação ao regionalismo, a questão geográfica, a questão social, a questão econômica, a questão até mesmo de grupos diferentes, de regiões diferentes, e o porquê que a pessoa fala daquele jeito. Beleza? Mas então vamos lá. Antes de tudo, se você não me segue ainda, clica aqui no botãozinho vermelho, ativa o sininho também para toda segunda-feira você receber notificação de vídeos novos. Se você gostar desse vídeo, dá uma curtida, manda aí para quem você sabe que, sei lá, está estudando língua portuguesa, quer saber um pouco mais sobre variação linguística, um pouco mais sobre sotaque, sobre preconceito linguístico também, que eu falei no outro vídeo, é interessante saber. E também, sei lá, a pessoa vai fazer o Enem principalmente, ela pode cair num vestibular, esse assunto, claro, em vários vestibulares estaduais, federais, particulares, mas principalmente no Enem. O Enem com certeza tem algumas questões aí nas 45 de linguagem que vai cair relacionado a esse assunto, tá? Pode cair até especificamente com relação a sotaque, mas com certeza a variação linguística vão ter várias questões e uma ou mais de uma delas especificamente sobre sotaque e tratando dessa questão aí de fala mais certo ou fala mais errado. E é o seguinte, vamos pensar uma coisa, se alguém falar assim para você: professor, eu ouvi falar que aqui em Curitiba se fala o português mais certo. Ah, não, mas o meu professor falou que no Maranhão, eu ouvi falar que lá em São Paulo fala o português mais próximo ali da gramática. Ah, mas me disseram que foi no Rio de Janeiro, que é um pouquinho mais parecido ali, o S de Portugal. Gente, não tem nada a ver isso. Não existe português mais certo, português mais errado, tá? Se você ouve uma pessoa falar assim: ah, eu falo leite, ele fala leite, ela fala leite, qual tá mais certo? Nenhum deles. Não tem mais certo ou mais errado. Ah, mas escreve com E, então se fala com E. Não quer dizer nada. Isso é uma variação linguística. Não existe mais certo, mais errado. Tá? Vamos pensar também. Vou dar um outro exemplo aqui. A pessoa nasceu em Roraima. Olha o jeito que eu falei. Ah, mas eu falo Roraima. Ele fala Roraima, mais nasalizado. Tem mais certo ou mais errado? É claro que não. Ah, mas eu acho feio. Mas a questão de a pessoa achar feio ou não achar feio, você tem que pensar que é uma questão pessoal. E não é uma questão de ser feio ou não ser feio, tá? A gente chama isso de preconceito linguístico. Tem um linguista chamado Marcos Banho, é um dos linguistas mais importantes aí de língua portuguesa. É interessante, vamos supor, você fazer uma redação sobre variação linguística, sobre sotaque, sobre preconceito linguístico, sobre regionalismo, e você usa uma frase, uma ideia do Marcos Banho aí na sua redação. Tem uma frase dele que diz bem assim, ó: mas toda variedade linguística é correta na medida em que satisfaz as necessidades de comunicação da comunidade que a utiliza. Quer dizer, você estabeleceu comunicação, tá perfeito, tá certo. Não é uma questão de ser errado, tá? Inclusive o Marcos Banho tem um livro chamado Preconceito Linguístico, que até onde eu sei o livro dele mais famoso. Tem um livro que eu li também, chamado A Língua de Eulália. É bem legal esse livro, a história de 3 adolescentes que vão para uma cidade do interior, numa chácara, tirar férias lá, e aí se deparam com algumas pessoas que têm uma maneira de falar diferente, um sotaque diferente, e uma delas age de maneira preconceituosa. O legal é que a mãe de uma das meninas, que é a dona ali da chácara, ela é professora, e ela vai ensinando para as meninas e vai trazendo a ideia aí dos vocabulários, então fica como uma sugestão aí a Língua de Eulália. Eu falei no vídeo anterior bastante, nesse vídeo aí sobre músicas do Brasil, sobre o Adoniran Barbosa, trouxe exemplos de algumas canções dele, né, propositalmente, como que ele usa outros artistas, inclusive o rei do Baião lá, o Luiz Gonzaga. Então vamos lembrar, é importante você saber, não existe uma região do país que utilize o português mais certo do que outra. Você falar mais próximo a forma que se escreve não é considerado mais certo, tá? Na minha família mesmo, tem pessoas de alguns lugares aí do Brasil. E há uma variação. E ter essa variação
essa questão heterogênea, é isso que faz a língua ser bonita. Imagine se todo mundo falasse igual, seria horrível. E até mesmo tem pessoas que falam assim, eu não tenho sotaque, ou então a minha cidade é considerada uma cidade que não tem sotaque. Isso também não existe, todo mundo tem sotaque. Tanto é, às vezes já tem pessoas aqui em Curitiba, onde eu moro, já falaram, a gente não tem sotaque, já percebeu? Como não? Eu vejo nesses vídeos e eu percebo que eu tenho um sotaque, até às vezes em algumas expressões que eu uso bem forte. Tanto é que se eu vou para um outro estado do Brasil, a pessoa já olha e já sabe que eu não sou de lá. Ela fala, você parece que é do sul, ou você é de alguma região. Já até algumas pessoas perguntaram se eu era do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, apesar que para mim não tem nada a ver, né? Eu quando ouço alguém de Santa Catarina, alguém do Rio Grande do Sul, eu percebo que a pessoa é de lá, ou então às vezes eu fico um pouco na dúvida, mas eu tenho uma ideia de onde, mais ou menos onde ela seja, né? Mas é interessante a gente ouvir, tem gente que fala assim, todo nordestino fala igual. É claro que não, é bem diferente uma região da outra. Hoje eu ouvi falar, o capixaba e o carioca falam igual. Não, não falam. Eles, inclusive, falam que eles conseguem perceber quando um carioca fala com um capixaba e vice-versa. Mas a gente, né, que é aqui do sul, ou quem é da região sul, de uma região mais longe, mais longínqua aí do sudeste, pode achar que é da mesma região porque tem uma aproximação aí na maneira de falar. Mas eles conseguem distinguir que é bem diferente, tá? Eu vou trazer aqui alguns exemplos de variação, de sotaque, a partir de algumas pessoas famosas aqui ou não, mas então vamos ver aqui os exemplos aqui para vocês curtirem. Agora eu não sou mais, eu tô mais suave, acho que a vida é mais delicada, né? A gente tem que ir mais suave. Eu não tenho uma noção muito nítida de criticar e louvar, não, neguinha. Eu tenho uma vontade de fazer as músicas. Eu digo, olha, vocês não gastem tudo isso não, porque se vocês começam a gastar tudo agora, com que cara vocês vão ficar quando eu fizer 160? Não é? O que não quer dizer que separar seja fácil. Envolve luto, sofrimento, medo, ansiedade, incertezas. Eu sempre falo que quando a gente casa, a gente quer que dê certo. Ninguém casa para separar, não é isso? Televisão. É televisão, aparelho de televisão. Televisão. Nós aqui fala televisão, não é não, Serginho? Televisão, pronto. Leite quente dá dor de dente na gente. Como é que é? Leite? Então é isso aí, galera. Esse assunto é extremamente importante, tá? Importante não só para quem vai fazer o Enem, mas por que eu tô falando do Enem? Tem 45 questões da parte de linguagem. Digo para vocês com certeza que algumas dessas questões estão relacionadas à variação linguística, a partir da linguagem, a questão de ser certo ou errado, mais adequado, menos adequado, considerado na norma padrão errado, mas nas outras questões é mais uma adaptação. Não necessariamente questão de sotaque, mas você utilizar alguma questão em que pode ser considerado errado na língua, é errado somente na norma padrão, tá? Lembrando que não existe o sotaque mais certo, o sotaque mais errado, não existe sotaque melhor, sotaque pior, tá? Isso varia conforme uma infinidade de variações, como eu falei no começo do vídeo. Pode ser geográfica, regional, pode ser social, pode ser econômica, pode ser histórica, né? Se você falar, vamos pensar, ouvir uma pessoa falando de 200 anos, né? Há 200 anos atrás, fiz uma redundância. É claro que ela vai usar alguns vocabulários que não se usam mais hoje. Então mande esse vídeo para quem você sabe que vai gostar, para quem vai fazer o Enem, para quem vai fazer vestibular, ou sei lá, para quem está, algum estrangeiro que está interessado em estudar a língua portuguesa, ou alguém queira se aprofundar, beleza? Ajuda bastante aqui o canal também. E deixa nos comentários, coloque aí um sotaque que você gosta mais, ou um sotaque aí, alguma palavra que você acha interessante, que se fala numa região, parece que se fala com uma acentuação diferente, coloca ali uma palavra que é paroxítono, às vezes coloca uma sílaba mais forte no final ou no começo, e assim por diante, beleza? Vou deixar aqui na descrição também o link para minha página do Face, para o meu Instagram também, beleza? Se você não me segue aí. Falou, galera, até mais. Abraço.